Avaí, Cuiabá, Vila Nova e Coritiba. Esse é o G4 da Série B após as 5 primeiras rodadas da competição. E a grande pergunta que fica é: será que essas 4 equipes têm fôlego para brigar até o final de fato pelo acesso ou não? Eu vi muitos comentários aqui nos vídeos anteriores que eu fiz sobre a Série B, apontando alguns pontos de essa equipe não consegue sustentar a posição até o final, essa equipe não tem um elenco, não tem um grupo suficiente para subir para a primeira divisão, determinada equipe tem aquela famosa frase do cavalo paraguaio. Será que tem esse ponto mesmo sobre essas equipes? Consegui acompanhar muitos minutos dos jogos dessas equipes na Série B. Vou trabalhar um pouco sobre o que eu entendo, olhando para o elenco de cada uma delas, olhando para o que se tem de projeto de cada uma delas e deixar um pouco da minha avaliação. Já colocando aqui para vocês o que se tem de trajetória inicial dessas equipes. Você tem aqui lado a lado quem elas enfrentaram e também vou fazer um paralelo com as edições anteriores da Série B do Campeonato Brasileiro, no ponto de até a 5ª rodada, quem estava no G4 conseguiu sustentar a posição no G4, conseguiu subir nas temporadas anteriores. Vou trazer esse panorama também aqui para vocês. Mas antes, vou pedir para você deixar o joinha aqui abaixo, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse todo dia. Praticamente todo dia tem Série B no canal, tem outras divisões aqui do futebol brasileiro em foco aqui no canal também. Então deixa o like, se inscreve no canal, estamos numa corrida para chegar aos 10 mil inscritos, quem sabe já nesse mês de maio, né? Exatamente nesse mês de maio, quem sabe a gente consegue alcançar esse ponto. Eu fiz um balanço já das 5 primeiras rodadas, do que mais me surpreendeu e do que mais me decepcionou, né? Avaliando toda a tabela da competição. Em algum local aqui da tela vai estar passando sobre isso. E nesse balanço surgiram esses comentários, né? Não vou citar aqui especificamente determinadas equipes, mas surgiram esses comentários de desconfiança sobre alguns trabalhos, desconfiança sobre esses clubes que estão no G4. A minha avaliação não vai agradar todo mundo, não sou o dono da razão, fique à vontade também para deixar a sua opinião nos comentários, discordando ou não. Entre as surpresas que eu falei de toda a competição, acho que uma das 3 grandes surpresas que eu tive foi o fator Avaí na liderança. Não, e aí deixando de lado o fator da história do clube, o fator, até porque a gente tem, talvez não nos últimos anos, mas avaliando um recorte das últimas 10 temporadas, a gente viu muito o Avaí sendo uma grande força da Série B, e chegando como um dos grandes candidatos ao acesso. Na última temporada não foi assim, e o início de ano do Avaí, apesar do título do Campeonato Catarinense, o movimento que o Avaí tem a partir do grupo, e eu vou trazer também alguns pontos pró desse Avaí, mas quando se teve a saída do Enderson Moreira após um título estadual e a chegada de um Jair Ventura que não conseguiu desenvolver um bom trabalho no Goiás, eu coloquei um pouco de um pé atrás sobre esse início de Série B, sobre a Série B de uma forma geral para a equipe de Santa Catarina. Só que o início é positivo, assim, se tem o empate contra o Novo Horizontino jogando dentro de casa, na estreia do Jair Ventura, onde de fato não rendeu tão bem assim, principalmente nos primeiros minutos do jogo. Poderia ter tomado um 2-0 na ressacada no início da partida, mas conseguiu se recuperar e empatar o confronto. Teve um jogo muito difícil contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Cuiabá que bateu o Atlético Paranaense jogando na Arena Pantanal. O Avaí foi lá e arrancou um ponto fora de casa. E é um Avaí que vem em uma sequência de 3 jogos e 3 grandes resultados. Um contra o Operário, outro contra o Amazonas. Sim, é bom pontuar a fragilidade que o Amazonas tem nessa Série B. A equipe que menos conseguiu desempenhar alguma coisa na Série B, mas foi uma vitória fora de casa. E a vitória contra o América, onde o placar pode ser um pouco enganoso, mas o resultado eu entendo que não foge muito do que foi a partida. Raramente eu contesto o resultado, acho que no máximo poderia contestar algo do placar, 3-0, acho que não foi o mais justo para o que as duas equipes desempenharam. E quando a gente olha para esse grupo do Avaí, você tem o Marquinhos Gabriel, que assim esteve em uma primeira prateleira do futebol brasileiro com a camisa do Corinthians, recentemente desempenhou muito bem com a camisa do Criciúma. Se tem o Aleph Manga como um bom destaque também. Se tem, olhando
Para a estrutura do meio de campo, um Zé Ricardo que vem evoluindo, o Mário Sérgio na lateral esquerda, quem mais dá para a gente destacar? O Eduardo Brock também como uma figura de mais experiência, como uma figura que talvez não tenha uma intensidade, isso é o que me preocupa sobre o Brock. Você vai ter uma intensidade para jogar as 38 rodadas bem, mas olhando para esses nomes e para o que se tem de uma base titular do Avaí, o JP emprestado pelo Vasco, os 2 gols que ele tem na Série B foram presentes que ele recebeu, mas ele vem desempenhando relativamente bem. Só que aí, e tem o João Vitor também, só que aí, Marcos Vinícius, só que aí quando você olha para além dos 11 iniciais, é um Avaí que eu entendo que pode ter alguma dor de cabeça, que pode gerar alguma dor de cabeça para o Jair Ventura. Talvez um dos maiores exemplos seja quando saiu o João Vitor, tem ali a figura do Gaspar. Entendo que é um Gaspar que tem uma queda considerável de força técnica, apesar de já ter tido melhores momentos e pode recuperar algo na sequência da temporada. Teve também o Quaresma, né, com a dobra na lateral esquerda, com o Mário Sérgio, mas foi um Quaresma que jogou contra o América no primeiro tempo e não foi bem. Então, um dos grandes pontos do Avaí é esse fator de reoxigenar o elenco, conseguir tirar peças do banco e conseguir gerar algo positivo ou manter algo nivelado ao decorrer das 38 rodadas. Então eu acho que isso é um problema sério para o Avaí. Não estou dizendo que o Avaí não vai permanecer no G4, mas a minha expectativa sobre o Avaí, apesar de ser o líder e com muito mérito nessas 5 primeiras rodadas, entendo que olhando para outros grupos, até mesmo desse G4. Vamos lá, a gente olha para o grupo do Vila Nova. Acho que um dos principais pontos do Vila Nova, e vou falar sobre o Cuiabá também, tá? Pulei o Cuiabá, mas falando sobre o grupo do Vila Nova. É um Vila Nova que tem um projeto diferente do Avaí. O fator planejamento. Se tem um Vila Nova que tem um Rafael Lacerda como um projeto inicial e tem um sistema defensivo que é um dos melhores da Série B, se não o melhor, com o Panhussá, mas aí o ponto do sistema defensivo é muito mais do que nomes, mas tem o Panhussá como uma das boas figuras da linha defensiva, e é um Vila que sofre muito pouco no jogo aéreo defensivo, numa bola parada, é um Vila que consegue se comportar muito bem defensivamente, e quando a gente olha para o meio de campo, é o meio de campo com o Jean Mota, com o Igor Henrique, com o João Vieira, e quando a gente olha para as opções que tem no banco, tem um Diego Torres que já foi utilizado e muito bem. Tem um Ralf que não é tão utilizado assim, mas a gente sabe que é uma figura que, apesar de ter uma idade muito elevada, ele pode segurar uma barra saindo do banco. A gente viu um Vila muito desfalcado nessa Série B, sem Júnior Todinho, por exemplo, e conseguindo superar o Paysandu, que naquele momento estava desfalcado também. Tem um Poveda na linha de frente, marcando gol. Tem um Labandeira contestado, mas é um Labandeira que briga muito por cada espaço. Ele sabe que é criticado pelo fator técnico, mas é um Labandeira que consegue entregar algo a nível de intensidade. Então se tem, e aí colocando justamente lado a lado o fator Avaí e Vila, eu vejo um Vila com essa força um pouco maior no sentido de conseguir reoxigenar o elenco, conseguir trazer trocas no elenco, e isso é importante para a Série B. Eu vejo um Avaí, por exemplo, com algumas dependências sobre o nome do Marquinhos Santos. Se o Marquinhos Santos sai, quem vai conseguir entregar algo de criatividade nesse meio de campo? Isso me traz alguma preocupação em relação ao Avaí. Então, se tem um Vila que tem um planejamento inicial, né, com o treinador inicial, não teve que trazer correção de rota. É um Vila que sim, se a gente olha para o retrato dos últimos anos, ele encheu o torcedor de decepções nessa luta pelo acesso, mas eu vejo um Vila que pode ter uma projeção talvez um pouco maior do que o Avaí, quando se olha para o fôlego da equipe. Falando sobre um outro integrante desse G4, passando para o Cuiabá. E o Cuiabá também teve uma correção de rota, assim como o Avaí. Teve a chegada do Guto Ferreira durante ainda o campeonato estadual. A mudança do Cuiabá foi um pouco antes da mudança do Avaí. Aliás, entre essas 4 equipes, 2 delas mudaram de treinador na temporada, durante a temporada, e 2
estão com o projeto inicial, Vila Nova e Coritiba, Vila com Lacerda e o Coritiba com Moza, mantém um projeto inicial, e Cuiabá e Avaí tiveram trocas no comando técnico. O Avaí tinha o Enderson, saiu, Enderson campeão catarinense com o Avaí, saiu para a chegada do Jair Ventura, e o Cuiabá, não estou recordando agora quem era o treinador antes do Guto, mas o Guto chega durante o estadual ainda. E é um Guto que, confesso que por mais que tenha sido um treinador com um currículo enorme e que eu ainda gostaria de ter ele treinando no clube em que eu torço, acho que é um grande profissional, mas é um Guto que vinha de trabalhos ruins. Quando a gente avalia o trabalho dele no esporte, por exemplo, talvez seja um grande retrato recente de um trabalho ruim que ele não conseguiu desenvolver numa Série B. Só que ele chega no Goiás, ainda ali numa reta final de estadual, ele chega no Cuiabá, perdão, ainda numa reta final de campeonato estadual, e consegue fazer com que o Cuiabá engrene. E convenhamos, não é difícil fazer esse Cuiabá engrenar. Derek Lacerda muito bem, Pedrinho muito bem pela ponta esquerda. Você tem um Lucas Mineiro como uma das grandes, e eu vou fazer uma seleção da Série B do Campeonato Brasileiro. Vou trazer uma convocação aqui, uma brincadeira com vocês. E o Lucas Mineiro vai estar na minha seleção como, se não o melhor volante, mas um dos melhores. É impressionante como ele faz a engrenagem do Cuiabá funcionar bem, seja ele como um cara que fica mais para liberar os laterais, seja ele um cara que vai pisar um pouco mais no campo de ataque. Então tem um Lucas Mineiro muito bem, tem laterais muito fortes para uma Série B, como o Sander, como o Mateuzinho. Tem o Alain Pereur na zaga também, que é uma grande potência, e o Pazinato, que, vamos lá, não vejo como uma grande prateleira, primeira prateleira, mas é um Pazinato que vem fazendo um início de Série B muito bom. E assim, o grande problema do Cuiabá é quando eu olho para Max e para Denilson. Assim, eu posso ter algum preconceito quanto a eles, sim, mas quando a gente compara Max e Denilson, e, por exemplo, boto frente a frente com o Marquinhos Gabriel, você vai esperar mais de quem? De um Marquinhos Gabriel. Mas assim, é um Cuiabá que, apesar disso, consegue, a partir dos corredores laterais, com o Sander, com o Mateuzinho, consegue criar outras alternativas. Tem a aceleração do Pedrinho. Um problema que pode ser corrigido é o Derek Lacerda jogando como um falso 9, né? Acho que não estou recordando se foi contra o Atlético Paranaense, mas teve um jogo que o Edu, ele entra durante o segundo tempo e aí tem um movimento do Derek Lacerda para o lado, e é muito claro como o Derek Lacerda consegue render mais pelo lado direito. Então, assim, eu entendo que se tem esse fator de meia de criação, de articulação, o Cuiabá sofre um pouco disso, pelo menos na minha opinião. Mas é um Cuiabá que consegue trazer outros fatores, que consegue trazer outros elementos e fazem a equipe girar muito bem. E não me surpreenderia se o Cuiabá conseguisse sustentar a posição. O que eu quero dizer aqui? Eu vejo um Vila podendo brigar até o final pelo acesso, eu vejo um Cuiabá podendo brigar até o final pelo acesso. O Avaí eu não sei. E assim, antes de falar novamente sobre o Avaí, vamos falar sobre o Coritiba. O Coritiba tem o Moza, que tem bons últimos trabalhos em Série B. Um Coritiba que tem o Josué, que eu classifiquei o Zapelli, o Matheus Friso e o Josué como um dos grandes nomes da Série B. 10, para camisa 10. E assim, olhando para esses três, talvez Zapelli e Josué sejam quem mais estejam atuando, ou o Josué até mais. O Friso ainda vem ali se adaptando ao trabalho do Humberto Lousa, até porque o Novo Horizontino teve uma mudança de treinador, o Coritiba e o Atlético Paranaense não. Então isso pode ter algum impacto sobre o rendimento do Friso. Mas o Josué vem jogando muito bem. O meio de campo do Coritiba é muito bom. Você tem o Machado como uma boa figura de meio de campo. Você olha para as laterais, tem um Alex Silva com uma figura de muita experiência em uma Série B.
Você olha para a linha defensiva, tem bons nomes, tem o Maicon, Moledo também está no Coritiba, não é titular, acredito, mas assim, eu vejo um Coritiba sólido a nível de grupo, a nível de peças para recompor. Um dos grandes problemas do Coritiba, isso é muito claro, teve até um torcedor do Coritiba que comentou aqui recentemente, após a derrota para o Remo. Ele falou assim, poxa, sofrer com uma falta de Nicolas Careca, isso mostra como, ou falar que Nicolas Careca é um desfalque, isso mostra como a equipe tem problemas. Sim, é um Coritiba que tem problemas no ataque. Até que o Coutinho marcou na rodada passada, mas o Coutinho ele vinha ali com algum grau de desconfiança nas duas últimas temporadas, quase que foi rechaçado lá do Sport. E tem também a figura do Rony que não vai tão bem, né? Rony ou Ronier, que não vai tão bem assim. É um Coritiba que a partir da baixa do Careca, o Mozart muda a equipe, coloca um Alisson também, reforça o meio de campo, com o Alisson sendo uma figura de mais pisada na área. O Alisson que não foi bem no América no último ano. Então se tem assim fatores diferentes entre essas quatro equipes, é óbvio. O que se tem de comum entre essas quatro equipes que dá pra gente trazer como uma pontuação importante? Além do óbvio de todas elas começaram muito bem, todas elas tiveram um grau de dificuldade considerável, né? Se a gente olha para os adversários de cada uma delas, a gente tem esse grau de dificuldade considerável. Vocês podem ver aqui ao lado e tirarem a conclusão de vocês, né, sobre os adversários dessas 5 primeiras rodadas. E aí, até para o vídeo não ficar longo demais, já tem uns 15 minutos de vídeo, deixa eu pular aqui para vocês para um ponto que eu queria destacar, que era as últimas edições de Série B. Para quem gosta de curiosidade, de número, de estatística, eu fiz uma avaliação, tô aqui no Transfermarkt, e eu fiz uma avaliação das últimas 2 edições da Série B, da primeira até a 5ª rodada. O que a gente tinha? Em 2023, Vitória como líder, Criciúma na 2ª posição, Atlético Goianiense e Vila Nova. Dessas daqui, 3 subiram. Foi o Atlético Goianiense, o Criciúma e o Vitória subiram. Quando a gente olha para esse retrato de 2024, após as 5 primeiras rodadas, deixa eu dar uma atualizada aqui, já adiantando para vocês, 2 das 4 subiram, que estavam no G4, que agora o aplicativo, o site deu uma travada legal, né? Mas agora sim, Santos, Sport, Goiás e América. Goiás e América não subiram no ano passado, Santos e Sport sim. E tinha aqui o Vila Nova também na 5ª posição que não subiu. Mas assim, apenas um fator de curiosidade. E assim, tentando responder esse questionamento aqui. Esse G4 tem fôlego? Isso só o tempo vai dizer, mas trazendo uma avaliação prévia, trazendo uma projeção, eu entendo que Coritiba tem fôlego, apesar de um ataque que compromete. O jogo contra o Remo, o ataque destruiu, o ataque do Coritiba destruiu o Coritiba. Eu entendo que o Cuiabá pode ter fôlego, apesar de eu entender que a figura do 10 do Cuiabá é uma figura que rende um pouco menos do que a figura do 10 do Avaí, do que a figura do 10 do Vila Nova e do próprio Coritiba. Mas eu entendo que o Cuiabá, pelas outras peças que eu falei, pode ter fôlego. O Vila Nova também, acho que falei do Vila, tem fôlego, não sei o Avaí. E torcedores do Avaí, assim, claro, vocês podem falar aqui que eu tô errado, que eu tô absolutamente enganado, e a avaliação de vocês, mas tô trazendo um pouco da minha avaliação. Eu sempre tento falar aqui de uma forma com uma avaliação bem detalhada sobre todas as equipes da Série B. Inclusive tem como o Avaí joga nessa Série B de 2025, como a equipe do Jair Ventura joga, e vai estar em algum card aqui, né? Ou você pode acompanhar em algum vídeo aqui do canal, você pode dar uma passeada e encontrar esse conteúdo de como o Avaí joga na Série B. Vou ficando por aqui, deixem a opinião de vocês, quem você acredita que entre essas 4 daqui tem fôlego para subir para a primeira divisão ou ficar no G6 até o final da 38ª rodada. Vou ficando por aqui, não sai sem deixar o like, sem deixar a inscrição, também sem compartilhar o link, porque isso ajuda demais ao crescimento do canal. Vou ficando por aqui, até a próxima.